Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos para mais uma aula aí do curso, dessa vez para falar sobre nutrologia, obesidade, síndromes metabólicas, novas perspectivas a partir do sistema endocannabinoide. Meu nome é Rafael Mariano de Bittencourt, eu sou professor, pesquisador no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Sul de Santa Catarina. Tenho uma formação aí em farmácia, psicologia, mestrado, doutorado também em farmacologia. E desde 2005 que eu estudo a cannabis, né, essa plantinha, do ponto de vista das possibilidades medicinais que podem ser usadas a partir de medicamentos que vêm dessa planta. Então, hoje aqui eu vou falar especificamente sobre essa questão que envolve obesidade, síndromes metabólicas, nutrologia, ok? E espero que vocês tenham aí bons aprendizados, né? Que possam ter novas perspectivas, inclusive, em relação ao potencial terapêutico dos medicamentos que vêm dessa planta. Bom, para começar, então, falando aqui um pouquinho dos objetivos que eu tenho nesse encontro para com vocês, a gente, durante esse encontro, vai fazer uma revisão aí da descoberta e da fisiologia do sistema endocannabinoide, que é importante para entender, inclusive, os mecanismos centrais e periféricos do controle do apetite e da homeostase energética que envolve esse sistema. Então, dá uma revisada de uma maneira objetiva. Nessa parte eu considero muito importante. A gente também vai discutir evidências experimentais e clínicas sobre o uso dos canabinoides, de alguns fitocannabinoides, como o THCV, o THC, o CBD, né, no contexto metabólico, trazer informações bem interessantes para vocês. A gente também vai analisar o papel do sistema endocannabinoide na lipogênese, inflamação e também na microbiota intestinal. Esse sistema tem uma importância muito grande nesses contextos e refletir, por fim, sobre as perspectivas futuras e também os desafios no uso de canabinoides, né, na prática nutrológica, nessas questões que envolvem obesidade, que envolvem metabolismo, ok? Então é por esses pontos que a gente vai navegar aí ao longo dessa aula. Bom, então começando, as principais referências que eu usei, mas não somente essas, e depois eu vou deixar uma lista lá no final de todas as referências utilizadas, inclusive esse material aqui vai estar à disposição de vocês. As principais referências que eu usei foram essas revisões aqui, 5 revisões que eu destaco, caso alguém queira adentrar aí na toquinha do coelho, como eu falo para os meus alunos, né, que é ir um pouco a mais, um pouco além no conhecimento. Essas são 5 revisões bem interessantes que abordam de uma forma bem ampla e competente tudo isso que a gente vai falar aqui. Mas, repito, tem outras referências que foram usadas e vão sendo apresentadas ao longo da aula e estão todas listadas lá no final da apresentação. Ok, pessoal? Bom, bora para o conteúdo então. Primeiro, falando do sistema endocannabinoide. Lembrando, vocês certamente já ouviram falar desse sistema, aqui mesmo no curso, talvez fora do curso. E esse foi um sistema, pessoal, descoberto lá no final da década de 1980, início da década de 1990, e a descoberta desse sistema foi uma verdadeira revolução em como a gente entende a fisiologia, não só, né, a neurofisiologia, mas a fisiologia do organismo como um todo. Esse sistema foi descoberto, né, por vários pesquisadores, cada um dando a sua contribuição, mas tudo começou com o entendimento de como o THC, principalmente, presente ali na cannabis, na maconha, como esse fitocannabinoide atua no nosso organismo. Até o final da década de 1980, a gente não tinha ideia de como que isso acontecia. Até que eles descobriram, os pesquisadores, que os fitocannabinoides, esse THC particularmente, ele atua se ligando num receptor específico no nosso cérebro. E essa descoberta foi revolucionária, pessoal. Por quê? Porque um receptor não está no nosso cérebro para receber ligantes exógenos, para receber algo de fora. Se tem um receptor no nosso cérebro, quer dizer que tem um ligante endógeno para esse receptor no nosso cérebro. Um receptor é tipo uma fechadura, né? E o ligante endógeno é tipo uma chave que vai lá e liga nessa fechadura e desencadeia ali alguma resposta fisiológica. Então eles descobriram que o THC se ligava numa fechadura específica
que tinha lá no nosso cérebro. E como essa ligação é muito específica, por exemplo, a chave aqui da porta da minha casa não abre, né, a fechadura da porta do vizinho. A chave da porta aqui da minha casa abre somente a fechadura da minha porta, da minha casa. E no cérebro é mais ou menos parecido, né? Os ligantes endógenos, as chavinhas que se ligam nas fechaduras, são feitas através dessas ligações de ligações muito específicas. Isso implica em pensar o seguinte, quando foi descoberto um receptor que o THC se ligava. Bom, se tem um receptor lá que o THC está se ligando, esse receptor não foi feito para o THC. Ele foi feito por um ligante endógeno, por uma chavezinha produzida no nosso próprio cérebro. E se essa ligação é muito específica, né, como sempre é, a chave da minha fechadura não abre outra, então se tem tudo isso lá, isso quer dizer o quê? Que no nosso cérebro tem esse ligante endógeno para essa fechadura específica, e esse ligante endógeno deve ser muito parecido em termos estruturais com o THC. Foi essa a conclusão que se chegou, né? Que os cientistas chegaram quando descobriram que o THC se ligava num receptor específico. Esse receptor se deu o nome de receptor canabinoide do tipo 1, CB1. Depois vieram outros receptores a ser descobertos, o CB2, né? Foi descoberto, por exemplo. Então, essa descoberta foi muito revolucionária. Opa, como assim tem substâncias parecidas com o THC sendo produzidas pelo nosso cérebro? Então, teriam substâncias endocannabinoides, né? Aí começou a se falar, né, pela primeira vez dos endocannabinoides. Eu, particularmente, falo para meus alunos, volta e meia, são endomaconhinhas que a gente tem sendo produzidas dentro do nosso próprio cérebro, muito semelhantes, por exemplo, ao THC, né? Então, depois as pesquisas continuaram, como eu falei, se descobriu outro receptor, CB2, se descobriu por fim o primeiro ligante endógeno, lá no início da década de 1990, se descobriu um ligante endógeno que eles deram um nome de anandamida. Ananda, uma palavra que do sânscrito significa felicidade, e amida vem ali da estrutura química da molécula, né, desse ligante endógeno. Então, anandamida foi o primeiro, um nome muito bonito, inclusive. No segundo, depois descobriram um tal de 2-AG, 2-araquidonoilglicerol. Eu ainda brinco com meus alunos, né, que faltou, que usaram toda a criatividade no primeiro, do nome anandamida. O 2-AG ficou assim mesmo, 2-AG. E foi se descobrindo mais componentes desse que vinha já sendo chamado de sistema endocannabinoide. Descobriu-se, por exemplo, enzimas que degradam esses endocannabinoides, né? E por aí vai. Então se revelou ali um sistema muito interessante e muito complexo, com algumas peculiaridades, inclusive. Uma das peculiaridades, eu coloco aqui nesse slide, mostra, por exemplo, aqui essa figura, essa parte azulzinha é um neurônio que a gente chama de pré-sináptico. Na parte mais abaixo, assim, meio marronzinho, é um neurônio pós-sináptico. A comunicação dos neurônios, né, a liberação de neurotransmissores clássicos, geralmente se dá da pré para pós-sinapse, ou seja, vem um sinal aqui nesse neurônio que libera uns neurotransmissores aqui, umas substâncias químicas que passam o recado para o neurônio pós. É assim que se dá classicamente. No caso dos endocannabinoides, das endomaconhinhas, como a anandamida que a gente tem no nosso cérebro, não essa comunicação não obedece a esse padrão clássico. Bem pelo contrário, é o oposto. Os endocannabinoides, como a anandamida, por exemplo, é liberada do neurônio de baixo, pós-sináptico, e depois liga no neurônio pré-sináptico lá em cima. E isso já foi dando alguma ideia das funções desses endocannabinoides, como na neuromodulação. Mas essa é uma pergunta que eu já vou trazer logo mais, tá? Então é um sistema que foi se mostrando com suas peculiaridades, com suas diferenças dos sistemas de neurotransmissão clássico. Outra coisa interessante é que esse sistema endocannabinoide, esse sistema de endomaconhinhas, ele não está presente só no cérebro. Ele está presente no cérebro, sim, e muito, inclusive, de uma forma bem abundante, né? Os receptores canabinoides, esse CB1, né, que foram identificados, eles são receptores do tipo metabotrópicos mais abundantes no cérebro. Não só tem como tem muito. É o que tem, é o que mais tem no cérebro, né? E tem também em outras partes do corpo, como a gente pode ver nessa figura aqui.
receptores CB1, que são esses na corzinha mais escura, estão aí distribuídos principalmente no sistema nervoso central, mas, desculpa, o CB1 é que tem a corzinha mais clara, principalmente no sistema nervoso central, mas também em outras partes do corpo. Já os receptores CB2, na corzinha mais escura, eles também estão distribuídos no sistema nervoso central, mas tem muito fora do sistema nervoso central, em células do sistema imune, por exemplo. Então, esse sistema endocannabinoide, que tem receptores, que tem ligantes endógenos, que tem enzimas que degradam esses ligantes, esse sistema endocannabinoide foi se mostrando complexo, né? Diferente dos outros que se tinha conhecimento, tanto que aqui a comunicação se dá da pós para pré-sinapse, é uma comunicação retrógrada, e foi se mostrando muito amplo, presente no corpo como um todo, né? E daí a grande pergunta dos cientistas e das cientistas nessa época, qual era? Para que serve esse sistema, né? Qual a função dele? Um sistema complexo, abundante, presente em todo o corpo, deve ter funções importantes. Qual a função desse sistema? Até hoje, a gente vem respondendo essa pergunta, né, naturalmente, através da ciência, mas algumas respostas já são bem interessantes. Primeiro, né, esse fato de essa comunicação ser da pós-sinapse para pré-sinapse, ou seja, ao contrário, né, uma comunicação retrógrada, já levou a crer ali, né, já deu os primeiros indícios como que de uma resposta que hoje é muito já confirmada pela ciência, que é o fato de esses endocannabinoides serem neuromoduladores. Eles modulam a atividade dos neurônios. Aqui é como se eles dissessem para esse neurônio azulzinho aqui, o pré, ei, funciona um pouquinho mais de forma intensa ou um pouquinho mais devagar, né? Libera mais ou libera menos o neurotransmissor. Então ele modula. Inclusive por isso que é extremamente importante que os canabinoides têm atividades aí importantes e efeitos muito eficazes no tratamento de epilepsias. Porque na epilepsia está tendo ali uma descarga neuronal anormal, né? Uma tempestade neuronal ali, os neurônios todos ativados em um mesmo momento, que leva ali às convulsões, inclusive, e daí vem o sistema endocannabinoide aqui para esses neurônios, daí os canabinoides que vêm da planta, né? Da cannabis, da maconha, por acaso se ligam nesse sistema. Eu falo, poderia ser de qualquer outra planta, mas por acaso tem lá na maconha as substâncias, as moléculas que se encaixam direitinho nesse sistema. E desses canabinoides que vêm da planta através do medicamento, vêm, se encaixam nesse sistema e modulam o neurônio. Ei, nem muito para cima, nem muito para baixo, e assim cessa as convulsões, por exemplo, tá? Mas tem muito mais funções, sobretudo porque o sistema está no corpo como um todo, como eu falei, e não só aqui. Por exemplo, e aqui a gente começa a entrar nas funções que são de interesse aqui da nossa aula. Esse sistema endocannabinoide, ele é extremamente importante para a regulação do apetite, do metabolismo energético, né? Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente vai discutir nessa aula. Ele tem uma função importante nesse sentido, mas ele tem outras funções também, como função na modulação do humor, da memória. A gente vai falar sobre isso, inclusive, aqui também. Essa questão de bloquear esse sistema para buscar alguns benefícios na questão do apetite, do metabolismo energético e causar outros problemas na modulação do humor. Ele tem importância também, ah, tem efeitos importantes no sistema imunológico, na inflamação, por isso que é tão interessante às vezes para doenças autoimunes, né? Para doenças que envolvem processos inflamatórios, porque esse sistema regula tudo isso. E repito, por acaso ou não, lá na plantinha, na cannabis, na maconha, tem as moléculas, os fitocannabinoides, que podem atuar se encaixando direitinho nesse sistema e modular esse sistema. E aí a gente tem entendido como que fazer essa modulação, como pode ser melhor ou não para determinadas situações. Mas vamos focar aqui nessa questão, né, dessa função sobre a homeostase, aí, sobre o equilíbrio do organismo no que diz respeito à regulação do apetite e metabolismo energético. Tem coisas muito interessantes surgindo por aí e que a gente vai ver aqui nessa aula. Vamos lá então. Bom, desculpa, eu voltei aqui. Em relação ao sistema endocannabinoide e essa homeostase energética,
a gente já tem um bocado de coisa aqui bem interessante que a gente sabe, tanto do ponto de vista de uma regulação mais central, como do ponto de vista de uma regulação periférica. Eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês. Por exemplo, o receptor CB1 no hipotálamo, ele estimula a ingestão alimentar. Ativando o receptorzinho CB1 ali no hipotálamo, ele estimula a ingestão alimentar, né? Dá mais fome. Isso via modulação, por exemplo, de neuropeptídeos, alguns específicos, que são orexígenos, que estimulam a fome, como eu falei, e outros também que são anorexígenos, que podem reduzir a fome. Então, ele atua, esse sistema, nesse controle, né, nessa homeostase da ingestão alimentar, da vontade de se alimentar. E uma coisa que a gente sabe, e que vai ser base aqui, inclusive, essa informação para um dos primeiros medicamentos aí que surgiu a atuar nesse sistema, que é a cannabis, a maconha, quando usada, ela causa fome, né? A famosa larica. Então, isso tá aí, existe porque o sistema endocannabinoide tem uma função importante através do CB1 no hipotálamo, no controle da vontade de comer realmente, né? Ele estimula essa questão da ingestão alimentar. O sistema endocannabinoide ele também interage com a leptina, aquele hormônio da saciedade, por exemplo, e a leptina, por sua vez, reduz os níveis de endocannabinoides, anandamida e 2-AG, isso causando um efeito anorexígeno, né? Então, de diversas maneiras, o sistema endocannabinoide atua nesse controle. Outra coisa importante é que o receptor CB1, essa fechadurinha em que os fitocannabinoides, como o THC, se ligam também, né? Ele está presente no sistema de recompensa e aumenta a valoração hedônica do alimento. Ou seja, ele favorece o consumo de alimentos palatáveis, fica mais gostoso, né? Aquele alimento que já tem um alto poder palatável fica ainda mais gostoso. Por isso que a pessoa, quando usa cannabis lá, né, não só tem um aumento na vontade de comer mais, muitas vezes, isso não acontece com todos, depende de um uso crônico e tudo mais. A gente vai falar sobre isso aqui, inclusive, lá no final. Mas, no geral, aumenta a vontade de comer e aumenta também essa palatabilidade, né? O sabor das coisas fica melhor. Então, tudo isso é, de certa forma, coordenado aí pelo sistema endocannabinoide através de uma regulação central. Tem regulações periféricas também desse sistema. Por exemplo, no tecido adiposo, o receptor CB1 aqui, ele aumenta a lipogênese, diminui a oxidação de ácidos graxos, participa de fazendo todos esses processos, ajudando nesses processos do tecido adiposo. No músculo esquelético, o receptor CB1, ele está envolvido na diminuição da captação de glicose induzida por insulina, por exemplo. Também está envolvido aí na resistência insulínica. No pâncreas, tanto o receptor CB1 quanto o receptor CB2 parecem modular a secreção de insulina e glucagon. Então vocês podem perceber que tanto em nível central quanto em nível periférico, o sistema endocannabinoide modula de diversas maneiras questões relacionadas ao apetite, ao metabolismo, né? E tudo isso pode ser muito bem explorado do ponto de vista farmacoterapêutico, né? Se eu tiver substâncias que atuem nesse sistema de maneira a modular esse sistema para que eu tenha diminuição, por exemplo, de apetite, aumente aí, por exemplo, sensibilidade à questão da insulina. Tudo isso pode melhorar vários quadros que estão dentro da obesidade, diabetes, uma série de possibilidades. E como eu disse, para modular esse sistema, uma das possibilidades, inclusive, é usar os fitocannabinoides, né? Aquelas substanciazinhas, aquelas moléculas que já estão presentes na maconha e por acaso se ligam aí nesse sistema endocannabinoide. Então tem um potencial gigantesco de medicamentos que vêm da planta para atuar nesse sistema e modular essas questões relacionadas à obesidade, metabolismo, ingesta de alimentos e tudo mais, ok? E a gente vai falar bastante sobre isso, naturalmente, sobre essas possibilidades nessa aula aqui. Bom, seguindo aqui com essa questão do sistema endocannabinoide e da obesidade, né? Tem aí um certo. Quando isso opera de uma forma equilibrada, dentro de um equilíbrio, no controle da homeostase desses processos no nosso organismo, o sistema endocannabinoide, atuando dessa forma equilibrada, ele ajuda a manter a homeostase energética, fome quando necessário, por exemplo, armazenamento de energia eficiente também, de uma forma que possa ser utilizada depois, isso tudo funcionando ali em equilíbrio. Porém, quando há um desequilíbrio, né, tende a acontecer hiperfagia,
acúmulo de gordura visceral, por exemplo, resistência insulínica, que pode levar a diabetes, dislipidemias, né? E componentes centrais da síndrome metabólica. Tudo isso são componentes centrais que, quando desequilibrados, acabam afetando a saúde do indivíduo. Mas, no geral, o sistema endocannabinoide, ele atua na homeostase, no equilíbrio de tudo isso, de forma que tudo funcione, né, da melhor maneira possível, mantendo aí a saúde do indivíduo no que diz respeito à obesidade, metabolismo, né? Mas não só isso, como a gente falou, o sistema endocannabinoide tem funções importantes no humor e tudo mais. E daí uma pergunta que aparece é, né? A gente está sabendo que o sistema endocannabinoide atua aí em relação à questão da obesidade, do metabolismo, de diversas maneiras, por diversas vias, tá? Uma das coisas que a gente sabe é que o sistema CB1, quando ativado lá no hipotálamo, que a gente acabou de falar, aumenta a fome, né? Aumenta a palatabilidade ali dos alimentos, eles ficam mais saborosos, e tudo isso leva consequentemente, muitas vezes a ingerir mais, né? E a gente ia ganhar peso, talvez. A gente vai falar sobre isso lá no final também. Mas se o sistema endocannabinoide, se os receptores CB1, quando ativados, têm essa função que a gente tem visto, né, através de pesquisas e também pelo uso prático, como eu falei, ao consumir cannabis, maconha, um dos efeitos é da fome, né, a famosa larica. Então, se tudo isso acontece quando a gente dá uma ativadinha nesse sistema, e aí a pergunta que veio, assim quando os pesquisadores começaram a entender um pouco mais de tudo isso, foi: e se a gente bloquear esse sistema? Será que a gente não teria um efeito oposto? Será que a gente não teria uma diminuição do apetite, né? Será que a gente não teria um medicamento para obesidade, por exemplo? E hoje a gente tem ferramentas farmacológicas capazes de fazer bloqueios nesses receptores, nessas fechadurinhas. A gente tem ferramentas que a gente chama na farmacologia de substâncias antagonistas, que elas vão lá e bloqueiam um desses receptores, bloqueiam uma fechadurinha dessa. É como se fosse um palitinho que eu coloco lá na porta e eu não consigo mais botar a chave, entende? Então é mais ou menos isso que essas substâncias fazem. Elas bloqueiam essas fechaduras e esses receptores. E eles pensaram: e se a gente usar uma ferramenta dessa? Se a gente desenvolver uma ferramenta que bloqueia o receptor CB1, será que a gente não tem aí efeitos interessantes em relação à obesidade? E foi a partir dessa perspectiva que se criou um medicamento que faz de fato isso. Mas antes, lembrando, antes de chegar nesse medicamento, lembrando das questões que envolvem o sistema endocannabinoide e a obesidade para a gente entender como foi feito esse raciocínio, né? Também. Hoje a gente sabe, por exemplo, que tem estudos em animais, estudos pré-clínicos, que realmente camundongos nocaute para receptor CB1, ou seja, camundongos que foi deletado geneticamente esse receptor CB1, é possível fazer isso hoje, eles eram mais resistentes à obesidade induzida por uma dieta. Opa, interessante. Então, realmente parece que tirar ali o receptor CB1, as fechadurinhas, ah, ocasionou uma certa resistência à obesidade. Os antagonistas, essas drogas que eu falei para vocês, essas ferramentas farmacológicas que bloqueiam o sistema, também mostraram reduzir ingestão e ganho de peso, né? Consequentemente, opa, interessante também. E por outro lado, a hiperatividade do sistema endocannabinoide, ativando eles em animaizinhos de laboratório, né? Causou hiperfagia, lipogênese e adipogênese, né? Tudo aquilo que se imaginava em relação à ativação desse sistema. Já estudos em humanos mostraram, por exemplo, e aqui a gente vai falar desse primeiro medicamento que foi feito, mostraram algo já mais ou menos semelhante o que estava se percebendo em estudos em animais. Aqui eu vou pular um slidezinho e depois eu volto ali. Primeiro de tudo, foi feito esse pensamento que eu falei para vocês, e se a gente bloquear os receptores CB1, e se a gente, né, de alguma forma bloquear ali o sistema endocannabinoide, ao invés de a gente ter fome, como a potencialização desse sistema faz, como mostrado nos ratinhos, inclusive, será que a gente não teria um efeito oposto de diminuir a fome, não teria um medicamento para a obesidade? E nesse contexto, né, a partir desse tipo de pensamento, foi criado um medicamento chamado Rimonabanto, que chegou aqui no Brasil com o nome comercial de Acomplia. Esse era o nome comercial desse medicamento, que chegou aqui no Brasil ali por volta, se eu não me engano, de 2005, 2006, alguma coisa nesse sentido, tá?
e ele chegou realmente com uma propaganda gigantesca, porque os resultados preliminares foram de fato muito interessantes e muito bom. Deem uma conferidinha. Ó, os modelos animais, né, de receptor CB1, como eu falei, nocaute, que tiravam, já mostrava ali que esses animais eram resistentes à obesidade, induzida por dieta, também menos acúmulo de gordura, também melhor sensibilidade à insulina, né? E o medicamento para fazer a mesma coisa em humanos, eles também mostraram esses efeitos de forma muito promissoras em humanos. O rimonabanto, ele mostrou reduzir o peso, por exemplo, melhorar a glicemia, o perfil lipídico, tá? Ele fez tudo isso, tanto é que foi capa da Isto É, aqui no Brasil. Ó, olha como era a capa da revista, a super pílula. Chega ao Brasil o Acomplia, o primeiro medicamento do mundo que de uma só vez combate a temida gordura abdominal, melhora a diabetes e eleva o colesterol protetor do coração. Ele poderá ser vital para 3 em cada 10 brasileiros adultos. Será que você é um deles? Então foi com essa pompa, com essa propaganda que o tal do Acomplia chegou no mercado, não só no Brasil, no mundo. Ele também foi capa da Time, por exemplo, e tudo mais. Então era um medicamento realmente revolucionário. Ele não só prometia diminuir o peso, como a gordura abdominal diminuía, melhorava a questão relacionada a diabetes, ao colesterol. Então era um medicamento com resultado muitíssimo interessante, muito interessante mesmo. Mas do Brasil, por exemplo, ele foi retirado do mercado em 2008. Ele não ficou muito tempo no mercado. Uma caixinha dessa com 28, né? Com 28 comprimidos, enfim, o que fosse, era bastante cara, bastante lucrativa aí para Sanofi Aventis. Mas foi retirado do mercado muito rápido. E para um medicamento ser retirado do mercado muito rápido, pessoal, é porque ele faz algo realmente preocupante, né? Perceptível assim de uma forma rápida e que leva e portanto a ser retirado do mercado. E o que se viu com o tal do Acomplia foi que, ok, ele foi lá, bloqueou o sistema endocannabinoide, bloqueou o receptor CB1, as pessoas começaram a perder peso, melhoraram os marcadores relacionados a diabetes, ao colesterol e tudo mais. Só que o que aconteceu? Começou a aparecer, né, de uma forma preocupante muitos relatos relacionados a sintomas de depressão e até pensamentos suicidas. Ou seja, bloquear o sistema endocannabinoide pode realmente fazer perder peso e tudo mais, mas ele tira algo mais. Tira esse brilho, essa vontade, esse brilho no olho, essa vontade de viver, o que parece. Então, o sistema endocannabinoide talvez tenha função nesse sentido também, né? De fazer a gente ter esse brilho pela vida e essa vontade de viver. Inclusive, tem sido agora explorado outras possibilidades em que potencializa esse sistema para tratar a depressão. Mas nesse momento, então, se descobriu isso, de que bloqueando o sistema endocannabinoide, ok, melhorava questões de obesidade, mas também causava problemas psiquiátricos muito graves, e isso levou à retirada desse medicamento do mercado. Ou seja, não foi uma boa ideia bloquear o sistema de endomaconhas que a gente tem aqui no cérebro. Do ponto de vista do humor, esse sistema parece ser muito importante para que a gente continue tendo vontade de viver, né? Então, voltando naquele slide anterior até, esses estudos clínicos em humanos mostraram, né, de fato, que o Rimonabanto reduziu o peso, melhorou a glicemia, lipídios, mas ele foi retirado do mercado por efeitos psiquiátricos muito importantes, tá? E hoje a gente sabe que obesos realmente apresentam aí níveis endocannabinoides aumentados, né? Não é um problema de falta de endocannabinoides, mas tem até um aumento nesses níveis. Talvez a comunicação não esteja funcionando muito bem, algo que pode, né, desses endocannabinoides com seus receptores, enfim, algo que pode ser melhor estudado. As implicações terapêuticas disso tudo que a gente está falando é que o sistema endocannabinoide, quando hiperativado, ele de fato é um driver aí da obesidade, vamos dizer assim, né? Ele pode levar a uma maior ingesta de alimentos, alimentos mais com valor energético maior e por aí vai. E daí o foco acaba sendo na modulação desse sistema para que a gente possa, de repente, através da modulação, não do bloqueio completo, que já foi visto que não é uma boa ideia, mas na modulação de diferentes maneiras, né, na modulação desse sistema, a gente, de repente, tenha resultados aí bem interessantes para tratar obesidade
e toda uma outra questão e todos vários pontos que abordam o metabolismo e tudo mais, ok? Então a Complia não foi uma boa ideia, não foi legal e depois começou a se discutir alternativas, né? Estudar possibilidades para além do Acomplia, que de repente tenha a efetividade do Acomplia em relação à obesidade e que não tenha os problemas psiquiátricos que o Acomplia trouxe. E aí, pessoal, a gente chega a um fitocannabinoide muito interessante, que é o tetrahidrocanabivarim, né? O THCV. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o THCV é um dos fitocannabinoides presentes lá na planta, na cannabis, na maconha. A gente sabe, né? Imagino que vocês já saibam, a cannabis, essa planta, eu brinco que é uma farmacopeia inteira, que tem muitas moléculas interessantes ali dentro, não só fitocannabinoides, tem terpenos, flavonoides, por aí vai. Mas entre os fitocannabinoides também tem muita coisa. A gente tem mais de 100 fitocannabinoides presentes naquela planta. O canabidiol, que é um que se popularizou mais nos últimos anos, é um deles. O próprio THC, o tetrahidrocannabinol, é outro fitocannabinoide, dois bastante abundantes, mas tem mais vários outros, né? E um deles, dentre esses outros, é o THCV, o tetrahidrocannabivarim, que surge aí, né, com uma possibilidade muito interessante no tratamento da obesidade. Eu mesmo tenho alguns trabalhos que estão indo por esse sentido, de fazer esse tipo de teste com THCV, tem algumas revisões escritas, inclusive uma das revisões que eu indiquei lá no início daquelas cinco, uma das revisões eu tenho participação, é do meu grupo, junto com um grupo que estuda obesidade aqui no programa que eu faço parte, e ali a gente já fala sobre o THCV também, porque o THCV chega com aquela possibilidade que está colocada aqui no slide, um novo rimonabanto, seria o THCV um novo Acomplia, só que sem os problemas do Acomplia? Por que que se chega a essa possibilidade? Porque o THCV, esse fitocannabinoide, pessoal, ele atua como um antagonista, meio que um agonista inverso parcial dos receptores CB1 quando em baixas doses. Lembra que o rimonabant ia lá e bloqueava esses receptores e que daí diminuiu a obesidade por isso, mas também causou os problemas psiquiátricos? Então, o THCV faz algo parecido, só que em uma intensidade menor, vamos dizer assim, né? Ele é um agonista inverso, um agonista inverso parcial, não faz de uma forma tão, uma forma tão ampla, né? E tão eficiente, eu até diria mesmo, no sentido de bloquear o receptor, como o Rimonabanto fazia, o que se mostrou um problema quando a gente viu. Então, por ele ter essa característica mais light, vamos dizer assim, nesse bloqueio dos receptores, ele pode ser interessante, talvez, não ter os problemas que o Rimonabanto trouxe, né? Então, parte mais ou menos daí as ideias, e isso indica que talvez não vai ter os efeitos depressogênicos graves lá do Rimonabanto. E realmente estudos têm apontado caminhos promissores nesse sentido. Por exemplo, tem muito estudo com animais, né? Ainda precisa mais estudos com humanos, a gente vai falar disso algumas vezes nesse momento aqui, nessa aula, mas estudos pré-clínicos com animais já mostram, por exemplo, redução do apetite, melhora da sensibilidade à insulina, e tudo isso culminando aí num potencial anti-obesidade. Da mesma forma que o Rimonabanto mostrava, só que aqui com o THCV, de uma forma que não tenha os efeitos depressogênicos mostrados pelo Rimonabanco. Então, o THCV aparece aí como uma estratégia bastante promissora na modulação do sistema endocannabinoide, de forma que essa modulação tenha resultados interessantes e positivos, sem problemas no que diz respeito à obesidade e o metabolismo. Esse estudo aqui eu destaco para vocês, ó, um estudo bem interessante, ah, onde eles viram uma intervenção aí em 44 adultos com sobrepeso e obesidade, e nesse estudo eles usaram tiras mucoadesivas contendo THCV mais o canabidiol por 90 dias, em duas doses, inclusive, uma dose um pouco mais baixa, uma mais alta. Fizeram esse tratamento aí juntando, né, tanto o tetrahidrocanabivarim quanto o CBD, quanto o canabidiol também. Fizeram isso por 90 dias e os resultados que eles encontraram foram os seguintes: uma redução significativa no peso corporal em comparação ao grupo placebo, isso muito, muito interessante, esse resultado. Uma diminuição na circunferência abdominal, né, algo parecido com o Rimorabanto, inclusive, sugerindo perda de gordura visceral, que é uma gordura que se preocupa bastante em relação à saúde como um todo, né? A presença de gordura nessa região visceral é sempre indicativo de possibilidade de problemas. Melhora no perfil lipídico com redução de colesterol total e LDL, tudo muito parecido com o Rimonabanto, pessoal. Tendência de melhora na pressão arterial em parte
dos participantes, isso também é bem interessante. E aqui algo, né, que a gente já sabe, no geral, dos canabinoides, que é a boa tolerabilidade e um perfil de segurança muito interessante, sem eventos psiquiátricos graves. Aí o ponto importante, que foi o que tirou o rimonabant do mercado. O THCV, esse estudo aqui com THCV e CBD, não mostrou eventos psiquiátricos graves. E essa junção do THCV com CBD é muito interessante, porque o CBD tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes já muito conhecidos, e a gente sabe que numa situação de obesidade há uma inflamação de várias células, né? Uma inflamação do corpo como um todo. Então, essa junção parece dar uma sinergia que favorece aí os resultados no que diz respeito à obesidade, tanto diminuindo a ingesta de alimentos, diminuindo questões, melhorando questões metabólicas, melhorando também questões inflamatórias e oxidantes. Então parece ser um combo muito interessante que esse trabalho aqui mostrou, né, juntando o THCV com o CBD. Bom, seguindo aqui, trago aqui mais algumas observações relacionadas especificamente ao THCV, a esse fitocannabinoide, o tetraído canabivarim. Por exemplo, o mecanismo de ação, né, que a gente tem visto que em doses baixas ele atua realmente como agonista inverso, seletivo do receptor CB1, ou até mesmo como antagonista parcial. Então ele não parece exercer os efeitos sobre o receptor CB1 com a mesma intensidade ou com a mesma força, vamos dizer assim, para ficar mais claro, do que o Rimonabant fazia, e talvez por isso ele não apresente os problemas, né, que o Rimonabant apresentou. Então ele atua muito mais ativando, bloqueando uma ativação excessiva do receptor CB1, ah, sem os efeitos psiquiátricos do Rimonabant. Lembrando, qual a função do sistema endocannabinoide? Modular, controlar a homeostase do organismo como um todo, que a gente viu, inclusive nesses processos relacionados a metabolismo e obesidade. Modular, aquilo que está muito acima diminui, que está muito abaixo aumenta, né? Modular, de certa maneira. E aqui realmente parece que o tetraidrocanabivarim atua fazendo esse tipo de controle mais modulatório, não é um bloqueio completo, mas é muito mais uma modulação. Também modula inflamação e estresse celular, né? Isso é muito interessante e também pode ter aí a possibilidades muito bacanas do ponto de vista da obesidade. Estudos em animais pré-clínicos mostram a redução de apetite, aumento de saciedade, menor digestão alimentar em modelos animais, tá? Esses modelos mostraram que o THCV pode diminuir a ingesta alimentar e favorecer aquele balanço energético quando ele está negativo. Lembra do equilíbrio lá que eu falei para vocês antes? Também esses estudos pré-clínicos mostram melhora da sensibilidade insulínica e tolerância à glicose, isso muito interessante. Esses estudos com animais têm mostrado que esse fitocannabinoide, ele pode reverter inclusive a resistência insulínica ou ajudar nisso, pelo menos, induzida aí para uma dieta rica em gordura. Então, esses resultados pré-clínicos são mesmo muito promissores. Já dados em humanos também parece apontar aí no mesmo sentido dos resultados em animais, né? Os resultados em animais têm apontado para um sentido, na verdade, que parece se confirmar, desculpa, quando os estudos são feitos em humanos. Por exemplo, nesses estudos em humanos, nesses ensaios clínicos, a gente tem visto que ali aqueles adesivinhos, né, do THCV com CBD melhorou ali em relação à perda de peso desses pacientes, redução da circunferência abdominal, melhora nos lipídios, lembrando aquele estudo que eu acabei de apresentar, que teve resultados muito interessantes. Também outros estudos com doses variadas de THCV oral viu aí a questão de segurança e de efeitos secundários e mostrou que o THCV ele é bastante seguro nesses voluntários saudáveis, né? Sem ter grandes problemas relacionados às questões psiquiátricas, como o Rimonabant teve. Então, os estudos têm apontado para uma ação do THCV modulatória do sistema endocannabinoide, que pode ser interessante para questões de obesidade, metabolismo e tudo mais. E estudos pré-clínicos têm já apontado de uma forma mais intensa nesse sentido, e os estudos clínicos parece, né, tá indo aí ao encontro daquilo de que se tem achado nos estudos pré-clínicos. Então, realmente tem um potencial bem interessante a ser explorado por parte do THCV. Mas bom, para além do THCV, vamos também para outros fitocannabinoides, né? O THCV aparece aí de uma forma bastante promissora, sobretudo por esse mecanismo de ação que ele tem de atuar
como antagonista, como um agonista inverso, ou um antagonista parcial do CB1, que se assemelha ali ao rimonabanto, inclusive, mas tem outros fitocannabinoides na planta que também têm efeitos interessantes em relação a essa questão de obesidade. Trago aqui o canabidiol, né? Um dos fitocannabinoides aí mais conhecidos, e que tem se falado muito nos últimos anos. O canabidiol, esse fitocannabinoide bastante presente na cannabis, na planta, ele tem mostrado resultados também bem interessantes em relação a essas questões de obesidade, por exemplo, que a gente está discutindo aqui. Estudos sugerem que o canabidiol ele tem melhorado a resistência insulínica e o perfil lipídico em modelos animais. Então, os modelos animais mostram que além de o THCV fazer isso, o canabidiol também pode fazer isso. Parece modular a adipogênese, né? E reduzir a inflamação no tecido adiposo. Realmente, essa questão inflamatória, o canabidiol parece ter efeitos muito interessantes. Eu mesmo tenho alguns artigos publicados com resultados pré-clínicos aqui de uma forma bem interessante, assim, mostrando os efeitos do canabidiol na inflamação, sobretudo na neuroinflamação, que também é presente, né, na obesidade e pode aí acarretar em problemas neuropsiquiátricos e por aí vai. Então, o canabidiol parece ter uma função importante na inflamação e isso tem uma importância na obesidade como um todo. Regula a microbiota intestinal, né, aumentando produtores de butirato, por exemplo. Então, essa relação do sistema endocannabinoide com a microbiota é algo que pode ser explorado também desse ponto de vista farmacoterapêutico. E o canabidiol, né, tem estudos mostrando que atua aí, regulando a microbiota, modula também o sistema de recompensa, então é uma coisa importante que o canabidiol faz, né? Isso reduz a compulsão alimentar, né? No caso dos animaizinhos lá, a ingestão de sacarose, aquele negócio de deixar mais palatável e tudo mais, o canabidiol parece modular aí. Então lembre, né? Do combo lá THCV com canabidiol que se mostrou interessante, e de fato, a ideia não é igual o rimonabanto, foi algo sintético, específico, bloqueando o receptor. Talvez a solução já esteja prontinha dentro da planta, que é um laboratório inteiro. A nossa questão é entender qual o equilíbrio de qual fitocannabinoide combinado com qual outro fitocannabinoide pode ter o resultado mais interessante para determinadas situações. E é isso que a gente tem feito, tentado entender essa interação dos fitocannabinoides com o nosso sistema endocannabinoide. Aqui, do ponto de vista da obesidade que a gente está falando, parece que o CBD tem funções bem interessantes que, se juntas do THC, THCV, pode ter um sinergismo aí que traga bons resultados, né? E também o canabidiol, pessoal, aqui, ó, o canabidiol já está mais do que mostrado que tem ações ansiolíticas. Eu mesmo tenho os primeiros trabalhos que eu publiquei lá em 2008 por aí, foi justamente mostrando efeitos também ansiolíticos do canabidiol, né? E a gente sabe que a ansiedade é uma questão muito presente na obesidade. Tem muita gente que através da ansiedade acaba, né, ingerindo mais alimentos e aí acaba levando a um quadro de obesidade. Então não adianta só, muitas vezes, diminuir ali o apetite e tudo mais, sem tratar esses quadros aí adjacentes, como a ansiedade. É muito importante que se trate. E talvez o canabidiol, junto nessa formulação, possa estar atuando aí também, né? Em relação à ansiedade, que seria muitíssimo interessante. Então imagina, tive o THCV que melhora a questão ali da ingesta de alimento, melhora a questão relacionada à glicemia, né? Por exemplo, também triglicerídeos. Tem aí o canabidiol agora, que também parece ajudar nisso tudo, além da inflamação, além da questão do sistema de recompensa, da palatabilidade e da ansiedade. Olha só como o combo começa a ficar completo e fica cada vez mais promissora essa proposta. E o canabidiol tem um fator interessante aí, que ele é um fitocannabinoide não psicotomimético, né? Ao contrário do THC, que pode ter efeitos psicotomiméticos. Mas o THC, também usado de uma maneira bem aí interessante, traz muitos benefícios também, né? Eu não vou cair naquela falácia aqui que você já deve ter escutado bastante de que o CBD é bonzinho, o THC é ruim. Não, o THC é extremamente importante, inclusive para algumas condições como dor crônica. Precisa de boas pitadas de THC ali em quem sofre de dor crônica. E aqui também a gente vai ver que o THC, uma pitadinha ou outra, pode ter um efeito sinérgico interessante em algumas coisas. Mas o CBD, ele não tem esse efeito psicotomimético, e daí numa formulação que vai conter mais THCV, mais CBD, por exemplo, isso é um problema
que possivelmente não vai acontecer. Além, como eu falei, dos efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes já bastante documentados por parte do canabidiol e que são pontos extremamente importantes em quem tem obesidade. Bom, seguindo, além do tetraidrocanabivarina, da tetraidrocanabivarina, além do canabidiol, temos também o tetraidrocannabinol, ou THC, que eu acabei de falar aqui. E tem estudos também mostrando algumas ações interessantes por parte do THC na obesidade. Esse estudo de Galante e colaboradores, 2009, por exemplo, um estudo in vitro, é verdade, mas traz resultados interessantes aqui, mostrou que um extrato rico em THC, ele reduziu a adipogênese, né? A criação ali dos adipócitos, aumentou a captação de glicose, revertendo uma resistência insulínica induzida por TNF-alfa. Então, um estudo in vitro, né? Há várias ressalvas do in vitro, para algo, né, de fato prático clínico tem uma distância grande, mas já é um indicativo de que o próprio THC pode ter ações interessantes nesse sentido. Esse outro estudo aqui, por exemplo, de 2010, mostrou que o THC foi capaz de prevenir o ganho de peso em camundongos obesos por dieta, associado ao aumento de Akkermansia mucinífila, não sei se é assim que se fala, que é uma bactéria ligada a uma menor gordura corporal, portanto também uma melhor tolerância à glicose. Então o THCV parece ter prevenido aí o ganho de peso pelo fato de aumentar a presença dessa bactéria ali na microbiota, mostrando uma interação interessante, inclusive, né, com a questão da microbiota. Esse outro estudo mais recente de 2015, em animais também, né, mostrou que camundongos obesos, né, que foi induzida essa obesidade por dieta, o THC de forma crônica foi capaz de reduzir o ganho de peso e a adiposidade nesses animais, e aí preveniu alterações também na microbiota intestinal. Mais um estudo mostrando uma interação do THC com a microbiota e resultando aí numa redução de ganho de peso, né? Estudos em animais, estudos in vitro, é verdade, muita coisa ainda para se saber, para se estudar, sobretudo clinicamente em humanos, mas já são alguns indícios, são setinhas que apontam para caminhos interessantes e que complementam, na verdade, aquilo que eu já vinha falando sobre THCV, sobre CBD. O THC também pode ter efeitos aí interessantes que no combo, né, num óleo, por exemplo, de amplo espectro, que tem tudo ali, mas pode ter mais balanceado, tendo mais um pouco de THCV ou mais de CBD e uma pitadinha só de THC, mas talvez essa pitadinha possa trazer resultados interessantes sem causar possíveis problemas que às vezes uma dose um pouco maior de THC pode causar. Então são resultados que apontam para uma possibilidade muitíssimo interessante. Esse aqui é um quadro, né, um quadro meio que resumo, que está presente lá numa das 5 revisões que eu coloquei lá para vocês, que é a revisão na qual eu sou um dos coautores, e aqui a gente mostra, né, que o THCV, por exemplo, ele, ele pode, de repente, ter efeitos interessantes em relação à anorexia, à perda de peso, a melhora da tolerância à insulina, redução de triglicerídeos, sobretudo no fígado. Então, são resultados bem interessantes. Inclusive, de repente, bloqueia lá os efeitos, né, psicotomiméticos do THC, muito interessante também. O próprio THC pode ter efeito sobre redução de peso, consumo de caloria, né, melhora ali na sensibilidade à insulina. E o CBD, como a gente já viu, além disso, também reduz estresse oxidativo, inflamação, né, além da perda de peso, que a gente já falou. E tudo isso num combo, talvez para as questões da obesidade, pode trazer resultados aí bem interessantes que a gente já está falando aqui e que a gente vai seguir falando e que precisa se explorar do ponto de vista de estudos clínicos, obviamente, mas tem um potencial bem interessante. E lembrando, né, pessoal, lembrando, tudo isso só é possível. Ah, por que esses fitocannabinoides são promissores? Porque, repito, por acaso, né, esses fitocannabinoides que vêm da maconha se encaixam, eles modulam um sistema no nosso organismo, um sistema endocannabinoide, que foi descoberto no final da década de 1980, início da década de 1990, e que esse sistema tem funções extremamente importantes na homeostase do organismo, inclusive na questão do balanço energético, da ingesta de alimentos, do metabolismo. Então, esse sistema endocannabinoide que a gente tem, você tem, todos têm,
Esse sistema endocannabinoide tem funções importantes, né, no equilíbrio aí disso tudo que eu estou falando, que envolve metabolismo, obesidade, a ingestão alimentar. E daí, os fitocannabinoides que a gente acabou de falar, pode ser o THCV, o CBD, o THC, tudo junto, eles acabam modulando esse sistema de uma forma que a gente pode tirar aí um proveito farmacoterapêutico para tratar condições que envolvem obesidade, enfim, esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, tá bom, pessoal? Bom, então seguindo aqui, o próximo slide, falando sobre algumas evidências clínicas. Opa, desculpa, passei. O próximo slide, ele traz aqui uma tabela do sistema endocannabinoide e obesidade, um conjunto aqui das evidências que a gente acabou de falar até agora, de uma forma tudo integrada, dando uma resumida e reforçando tudo que foi falado, né? Os achados principais mostram, por exemplo, em relação ao sistema endocannabinoide, e repito, atuando nesse sistema, através dos fitocannabinoides, a gente pode modular tudo isso que a gente que está colocado aqui nesse quadro. Em relação ao apetite e ao comportamento alimentar, o CB1 parece aumentar a fome, né? Também pode ter ali na parte central, né, ter um envolvimento, um aumento de fome, diminuição de saciedade, então modulando isso é promissor, né? O bloqueio THCV parece fazer um bloqueio, como eu falei, desse sistema. Aumenta a valorização hedônica dos alimentos palatáveis, aquele negócio da recompensa, o CBD pode atuar aqui, diminuindo isso, que seria bem interessante. Hiperatividade do sistema do canabinoide está associada aí à hiperfagia, à obesidade, então dá uma modulada, repito, o próprio CBD, o THCV, enfim, pode fazer isso muito bem. E aí a gente tem os dados, né, que mostram que realmente camundongos em que esse sistema foi retirado teve respostas interessantes, ou então em camundongos em que esse sistema foi bloqueado farmacologicamente teve respostas interessantes em relação à obesidade, e o próprio teste do rimonabanto, que bloqueava esse sistema em humanos, também mostrou reduzir peso e outros resultados bem interessantes, mas foi retirado por causa dos problemas psiquiátricos. Então, lembrando, o sistema endocannabinoide tem essas funções sobre o apetite, sobre o comportamento alimentar, mas ele tem outras funções sobre a questão do humor, tal, e que bloquear não foi uma boa ideia, como o Rimonabanto mostrou. Em relação à lipogênese e ao metabolismo periférico, também o sistema endocannabinoide exerce aqui algumas funções muito interessantes. O CB1 periférico, por exemplo, está ligado a um aumento da lipogênese hepática, isso é bem bacana, um aumento da adipogênese no tecido adiposo, né? Isso é bem bacana, do que eu quero dizer que explorar um antagonismo desse receptor pode trazer resultados muito interessantes para o tratamento dessas condições, né? O receptor CB1 em músculo esquelético está relacionado a uma diminuição da captação de glicose, né? Uma resistência à insulina, né? O bloqueio do CB1, por outro lado, como eu disse, melhora o perfil glicêmico, o perfil lipídico e previne esteatose. Então, repito, o THCV, que tem essa característica de dar uma bloqueadinha, de modular, sem bloquear completamente, a ponto de causar os problemas psiquiátricos que a gente viu anteriormente. Então, o fato de ele dar essa bloqueada mais leve pode ser muito interessante por causa dessas funções do sistema endocannabinoide aqui na lipogênese e no metabolismo periférico. Em relação à microbiota, né, o metabolismo é algo que ainda pode ser muito melhor estudado, entender melhor essa questão de como o sistema endocannabinoide interage com tudo isso. Eu acho que a partir desse melhor entendimento a gente pode ter resultados muito interessantes. Então, o THC crônico, estudos têm mostrado que preveniu o ganho de peso por aumentar lá uma bactéria na microbiota que é muito importante para essa questão do ganho de peso. Também alterações na microbiota modularam a adipogênese, a sensibilidade insulínica através do sistema endocannabinoide, tá? E essa modulação da microbiota é um ponto que o sistema endocannabinoide parece estar bastante presente, que pode ser também explorada, melhor entendida do ponto de vista farmacológico. Sem falar nos efeitos anti-inflamatórios, né? Antioxidantes. Vários estudos têm mostrado que o sistema endocannabinoide tem uma função muito importante nesse controle da inflamação, né, do estresse oxidativo, e que aí substâncias que atuem nesse sistema pode também desencadear efeitos anti-inflamatórios, sobretudo o canabidiol, né, efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, que se complementam aos outros efeitos já falados até aqui e que são muito importantes para a questão da obesidade. Tá bom, pessoal? Bom, seguindo aqui, é bastante informação, né, que a gente tem que passar.
mas eu tenho certeza que vocês vão fazer aí o melhor manejo dessa informação. Deixa eu só. E tem um potencial muito grande, né, manipulando esse sistema endocannabinoide em relação à questão que envolve aí obesidade, né, e disfunções metabólicas. Bom, mas o que que tem de evidência clínica, né? O que que tem de estudos em humanos? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Tudo bem, a gente entende a importância do sistema endocannabinoide em todo esse processo. A gente consegue perceber que a manipulação desse sistema é um alvo promissor, e que fitocannabinoides como o THCV, o CBD, o THC têm sido mostrados, né, promissores também nessa manipulação, sobretudo através de estudos pré-clínicos, estudos em animais, né? Eu mesmo, a grande parte da minha pesquisa é pré-clínica em animais, estou com uma pesquisa agora rolando que vai verificar justamente os efeitos do THCV em um modelo animal de obesidade, né? A gente vai analisar vários parâmetros ali bem interessantes, inclusive, mas a grande pergunta é pesquisas clínicas. A gente precisa de pesquisas clínicas, feitas em pessoas, para ver se isso se comprova de fato, né? E a gente já tem algumas pesquisas clínicas que aconteceram, já tem coisas bem interessantes nesse sentido. Eu separo aqui alguns artigos para vocês, que a gente vai destrinchar um pouquinho depois ali no próximo slide, numa tabela, mas já adiantando, esses são pesquisas clínicas, né, estudos interessantes, que mostram o quê? Mostram o efeito do THCV direto sobre a glicemia, ou seja, de fato o THCV tem resultados interessantes, né? A gente já mostrou naquele estudo que passou e que eu vou trazer aqui de novo, inclusive, para reforçar. O THCV mais o CBD parece ter um efeito aí que acaba tendo uma sinergia bacana, um efeito ponderal, né, e lipídico muito interessante, sobretudo porque o CBD acrescenta ainda um potencial anti-inflamatório, antioxidante. Tem estudos populacionais, eu vou destacar aqui algum, que mostram que usuários de cannabis tendem a um menor índice de massa corporal, né? E aí tem algumas contradições, ainda não é algo muito claro, mas tem estudos que apontam para esse sentido. E a própria cannabis medicinal, pessoas que usam os medicamentos à base de cannabis, né, para outras condições, tem mostrado um efeito neutro no sentido de não ganhar peso. Porque tem gente que fala, vai usar o medicamento e vai começar a ganhar peso. Ao que parece, não é isso que acontece, que mostra aí um perfil de segurança nesse sentido também. É aquele negócio, né? O que está desequilibrado, uma obesidade, é uma situação nesse sentido, ele pode reequilibrar, mas se já está equilibrado, ele não vai bagunçar. Então, tem pessoas usando para outras condições, que a obesidade não é um problema, e ele não vai lá e bagunça isso, ele não vai lá e não vai fazer a pessoa ganhar peso, né? Então, ele mantém tudo como está, o que é muito interessante. Desses estudos aqui que eu separei, né, repito, né, alguns estudos que eu já mencionei aqui, mas repetindo e destacando aqui alguns. Esse estudo aqui, Jadon e colaboradores, de 2016, usou aí, ó, 62 pacientes com diabetes tipo 2, um ensaio clínico duplo cego, né? Então, portanto, aí um padrão ouro em relação à pesquisa, e usou um THCV na dose de 5 miligramas, duas vezes por dia, tá? Durante 13 semanas. O que que eles perceberam nesse estudo? Que nesses pacientes, teve uma diminuição da glicemia em jejum, uma melhora na função beta-pancreática e uma melhora na sensibilidade insulínica. Então, melhorou bastante essas condições relacionadas à diabetes, né? Um resultado muitíssimo interessante, né? Essa é uma condição difícil de tratar, uma condição que acarreta em vários problemas, inclusive relacionado também a questões inflamatórias, por exemplo, né? E nesse mesmo estudo, a mesma população de 62 pacientes também recebeu um grupo recebeu canabidiol 100 miligramas duas vezes dia por 13 semanas. E aí mostrou um efeito discreto, né, isoladamente, sobre potencial anti-inflamatório e modulador metabólico. Nesse caso aqui, foi um efeito mais discreto, mas ainda assim um efeito, né, que pode ser observado. E repito, talvez, né, o interessante esteja na sinergia, na junção dos fitocannabinoides em um medicamento. Já esse outro estudo de 2025 mostrou que aí sim, né, a junção do THCV mais o CBD em duas doses, aquele estudo que eu já citei para vocês e reforçando aqui, mostrou que a junção dos dois, né, essa sinergia parece interessante, em 44 adultos com sobrepeso e obesidade, teve resultados que foram os seguintes: diminuição do peso corporal,
diminuição da circunferência abdominal, melhora do perfil lipídico, né? E também boa tolerabilidade, sem os efeitos psiquiátricos. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque a gente teve o alerta lá do Rimonabanto, né? Que foi retirado do mercado, inclusive, por causa disso. Já nesse estudo aqui, o THCV, que parece ter efeitos semelhantes ao Rimonabanto, mas o CBD, que tem efeitos interessantes sobre questões inflamatórias, de estresse oxidativo e também sobre ansiedade, por exemplo, né? Questões psiquiátricas. Então tem um cuidado nesse sentido. Que essa mistura teve resultados muito interessantes sem os problemas psiquiátricos. Então, esse eu acho que é um estudo muito bacana que mostra aí o potencial dessa mistura. Já estudos populacionais, né, têm mostrado, por exemplo, que o uso regular de cannabis através de uma população aí dos Estados Unidos, mais de 33 mil participantes no estudo, bastante coisa, né, acompanhamento ali por 3 anos, mostrou que esses usuários regulares de cannabis apresentaram um menor ganho de índice de massa corporal ali ao longo do tempo, tá? Mesmo com uma maior ingestão calórica. Então parece que tem um equilíbrio ali interessante, pode estar sendo explicado aí pela ação dos fitocannabinoides nesse sentido, não se sabe, mais estudos são necessários, né, para compreender isso melhor. Já esse outro estudo europeu, né, feito com pessoas adultas também, mostrou que o uso atual, né, aquele uso de momento associado a um índice de massa corporal menor, e aí isso sugere, levanta, será que não tem outros fatores para além de apenas usar cannabis? Possivelmente, né, tem muitos pontos ali que não podem ser investigados, mas não mostrou uma relação com o uso cumulativo, sugerindo então que o uso recreativo pode não levar a alterações clinicamente relevantes no IMC. Né? Então, esse estudo aqui traz essa questão de que talvez não esteja fazendo isso, não, mas só o fato de não estar ganhando peso já é um indicativo interessante também, né? Que é o que confirma esse outro estudo de 2022 com usuários de cannabis como medicamento, tá? Uma corte clínica também com adultos, né, com obesidade, em uso de cannabis medicinais por 3 meses, pelo menos, e mostrou que tem um índice de massa corporal ali estável, sem ganho ou sem perda significativa, indica uma possível neutralidade metabólica no contexto terapêutico. Como eu disse, a gente tem que entender como usar esses fitocannabinoides a favor de cada situação. Nessas outras situações que envolviam outras condições, não ganhar peso é uma coisa interessante. E melhorar do que se queira que melhore, seja numa epilepsia e tal, ótimo. Mas se a gente entender melhor os fitocannabinoides, como eles estão atuando no sistema para modular esses diferentes controles que o sistema endocannabinoide faz, no caso aqui da obesidade, o THCV parece ser interessante. Então, uma formulação que tenha mais THCV, mas que também tem um canabidiol por causa dos efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes. Eventualmente, o THC também pode ter algumas contribuições ali em pequenas pitadas. Então, entender isso, entender essa relação, essa interação dos fitocannabinoides, sobretudo aqueles de interesse aqui para a obesidade, com o sistema, pode nos fornecer aí subsídios muito interessantes para caminhos promissores no tratamento de condições que envolvem obesidade, desequilíbrios metabólicos e por aí vai, tá bom? Bom, seguindo aqui e já chegando mais próximo ao fim desse nosso conteúdo, né? Trazendo algumas perspectivas futuras para onde a ciência aponta que a gente pode ir com tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, eu acho que a modulação seletiva aí do sistema endocannabinoide vai ser uma questão muito interessante para a obesidade, sem dúvida nenhuma, focando aí tanto receptores CB1 quanto receptores CB2, alguns mais envolvidos na questão da adipogênese, ingesta alimentar, outros mais relacionados a questões inflamatórias, por exemplo. Então, modular esse sistema parece ser mais interessante, eu acho que é um caminho futuro, né, porque ele não tem, através da modulação, ao contrário do bloqueio completo, que foi feito com o Rimonabanto, através da modulação a gente não tem ali os efeitos psiquiátricos, né, que acabam sendo um problemão importante. Eu acho que nesse contexto de modular o sistema endocannabinoide, esses dois fitocannabinoides aqui, o tetraidrocanabivarin e o canabidiol, o THCV e o CBD, eles são sim candidatos bem promissores, porque eles têm uma sinergia que fica legal, né, de tanto o controle da obesidade, como também efeito anti-inflamatório e antioxidante, muito presente na questão da obesidade. Então, acho que o caminho vai por aí,
THCV e canabidiol, formulações nesse sentido, entender melhor essa interação desses fitocannabinoides com o sistema do canabinoide pode trazer resultados muito interessantes no que diz respeito ao tratamento da obesidade. Outra coisa que dá para explorar e que o futuro certamente vai explorar é essa interação do sistema endocannabinoide com a microbiota e o metabolismo. Esse eixo sistema endocannabinoide, microbiota e metabolismo tende a nos revelar também informações que podem ser usadas do ponto de vista farmacoterapêutico, né? O equilíbrio da microbiota, por exemplo, parece modular a sensibilidade do sistema endocannabinoide e o oposto também. O sistema endocannabinoide também parece modular ali o equilíbrio da microbiota. Então, se a gente integrar tudo isso com nutrição, ver como os fitocannabinoides podem ajudar nesse sentido, a gente pode ter um resultado aí bem interessante. E aquilo que se fala em relação até uma tendência da farmacologia geral, assim. Mas os canabinoides têm trazido muito isso de uma maneira muito interessante, que é uma personalização terapêutica, né? Cada um tem ali a sua dose, vai responder melhor a um determinado tipo de óleo e tudo mais. Então, essa personalização parece ser o caminho do futuro, possivelmente algo que envolva inclusive farmacogenômica também, novas tecnologias de entrega, além de óleo. A gente viu um estudo ali que falava de adesivo, né? Outras possibilidades que aumentem a biodisponibilidade desses fitocannabinoides. Provavelmente o futuro vai passar por aí. E os desafios nesse momento, e que ainda, né, acabam, que é um desafio aí para o futuro, que isso deve inclusive aparecer de uma forma natural, é a necessidade de mais ensaios clínicos, né, mais estudos em seres humanos, também uma padronização aí de alguns produtos. A questão das barreiras regulatórias continua sendo um desafio que eu acho que no futuro próximo aí a gente já deve vencer esse desafio. Já demos passos importantes em relação a isso, já foi pior, né? Mas é preciso andar mais, né? É preciso ter acesso a esses medicamentos, por exemplo, é preciso estar disponível no SUS, é preciso ter uma produção nacional, né? É preciso levar em consideração associações, ah, até mesmo plantio individual de pacientes, enfim, tem bastante coisa a andar por aí nesse sentido ainda, tá bom? E como conclusões de tudo, fechando aqui, né, o que a gente viu nessa aula, bastante informações e informações muito importantes aí no que diz respeito a essa questão de obesidade, de síndromes metabólicas. O que a gente viu aqui ao longo dessa minha fala? Que o sistema endocannabinoide, primeiro, é uma peça muito importante para a regulação metabólica e também para o desenvolvimento de obesidade. Esse sistema está muito, tem uma participação muito íntima com todas essas questões que envolvem regulação metabólica e, consequentemente, com obesidade. Tanto é que a gente bloqueou esse sistema, teve resultados interessantes, mas teve outros problemas, porque esse sistema não participa só disso, ele participa de outras coisas. Né? A gente viu que esse bloqueio amplo, ele mostrou riscos, como, por exemplo, depressão, pensamentos suicidas, mas isso abriu também para caminho para outras possibilidades. Opa, não precisa bloquear totalmente esse sistema. E na própria cannabis, a gente viu que tem fitocannabinoides, moléculazinhas, como THCV, que modulam esses receptores CB1 de uma forma semelhante com o CB1, com o rimonabanto, mas não tão intensa, não a ponto de bloquear tudo, e que junto do canabidiol, que tem efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes presentes na obesidade, que esse combo, né, fitocannabinoide já presentes na planta, não precisa criar nada, já está lá, só entender melhor. Parece que esse combo que já está na planta interagindo com o sistema endocannabinoide traz aí uma perspectiva muito promissora e segura, talvez, para tratamento da obesidade. Outro ponto a gente viu que a modulação da microbiota também pode ser um elo-chave nisso tudo e precisa estudar mais. E para o futuro, repetindo, reforçando como conclusão aqui, terapias mais seletivas, combinadas a mudanças de estilo de vida, tudo isso certamente vai trazer bons resultados possivelmente. Precisamos de mais ensaios clínicos que nos confirmem isso e eu não tenho dúvida que eles vão vir naturalmente aí nos próximos anos. Se essa aula aqui, por exemplo, for dada daqui 10 anos, eu tenho certeza que já vai ter muito mais evidência com ensaios clínicos apontando para isso que a gente está mostrando aqui como um potencial ainda em descoberta, né? Que está sendo descoberto. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham curtido aqui. Deu uma bloqueadinha aqui para ir no meu slide. Vou ver se eu consigo voltar aqui para vocês. Opa, voltando aqui, tinha dado uma bloqueadinha. Então espero que vocês tenham curtido, né? Tenham gostado, tenham aprendido bastante aqui.
Essas aqui são as referências que eu usei para essa aula. Quem quiser dar uma adentrada aí um pouquinho mais na Toca do Coelho, tem bastante trabalho interessante para ler aqui. Eu vou deixar esse material à disposição, né, na forma de PDF. Quem quiser aí seguir acompanhando as minhas pesquisas, o meu trabalho, eu sempre faço um trabalho de divulgação científica à medida que eu vou publicando os meus artigos através principalmente do meu Instagram, o @profrafael.neuropoeta, porque nem só de pesquisa, de neurociência, de farmacologia vive o homem, né? Eu também tenho um lado poeta, um apreço pela poesia, que eu também, sempre que possível, divulgo por lá. Mas quem quiser seguir aí acompanhando questões relacionadas a cannabis, mas não somente a cannabis, estou à disposição, né? Minha rede social, o meu Instagram é esse, profrafael.neuropoeta. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito e parabenizo todo o pessoal da organização desse curso, né? Um pessoal aí que tem feito resistência e que através da educação, e eu acho que esse é um caminho muito importante, pessoal, a educação, a informação, é assim que a gente tem rompido barreiras aqui em relação à questão da cannabis, né? Eu acho que através da educação é possível sim a gente mudar o mundo. Eu realmente acredito nisso. Se eu não acreditasse, eu não era hoje um educador, um professor, né? Eu faço isso porque eu acredito. Então, parabéns a quem promove esse tipo de iniciativa, parabéns mesmo. E o meu muito obrigado, agradeço muito poder fazer parte desse movimento e agradeço também a quem me acompanhou até aqui nessa aula de hoje. Valeu, pessoal, um abração, até a próxima.